E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Acabou de acabar Botafogo 1, Nova Iguaçu 0 pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. E esse daqui seria um vídeo muito mais agressivo se não fosse o gol do Kaique que salvou o resultado no finalzinho do jogo, né? Mas antes da gente continuar para a análise da partida e para os comentários que eu vou fazer, quero pedir para você, se não tiver inscrito ainda, ir no botãozinho aqui embaixo, no vermelhinho, se inscrever, deixar o seu like nesse vídeo. A gente está com a meta de bater 100 inscritos aqui no nosso canal. Nos seguir também no Instagram e no TikTok é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. E sem enrolar muito, rapaziada, Botafogo 1, Nova Iguaçu 0, lá no Pasto, lá de Bangu, em Moça Bonita, um campo horrível que prejudicou muito o jogo e vai ser parte da minha crítica ao planejamento e ao trabalho do Carlos Leiria, ao planejamento do Botafogo e ao trabalho do Carlos Leiria como treinador nesse início de temporada. Mas antes, falando um pouco do jogo, muito ruim, né? Sem intensidade nenhuma, o gramado muito baleado, grama muito alta, a bola não corria, estava difícil de dominar. A gente viu vários erros de domínio, vários erros de passe. Um jogo sem intensidade por conta do gramado. Muitas lesões de jogadores, né? Por causa da condição do campo também, que estava muito ruim. Mas o Botafogo consegue ganhar o jogo em mais uma genialidade do Savarino, né? No segundo tempo ele já tinha posto o Lobato na cara do gol. Tudo bem que perdeu um pênalti sofrido pelo Matheus Martins, mas ele já tinha posto o Lobato na cara do gol. O garoto se atrapalhou, acabou não concluindo. E no final do jogo, uma assistência de 3 dedos para um gol do Kaique, né? Uma grata surpresa desse início de ano. Foi bem no Campeonato Carioca, acho que foi um dos garotos que conseguiu mostrar alguma coisa, muito mais do que o Matheus Nascimento, por exemplo. E agora já entrando contra um time bom, que é o do Nova Iguaçu, que estava na frente do Botafogo, inclusive na classificação antes do jogo começar, e ele faz o gol da vitória com uma assistência belíssima do Savarino. Mas, falando agora não do jogo, porque não tem muito o que falar dessa partida de futebol, mas o planejamento tá bem abaixo do que a gente esperava, né? A gente tá chegando a menos de 2 semanas da Recopa, sem treinador, sem comissão técnica e sem reforços que a gente já esperava que estariam aqui, né? De todos os jogadores que o Botafogo saiu, ele tinha que repor urgentemente 2, Luiz Henrique e Thiago Almada. As reposições não chegaram ainda. O Arthur chegou e se machucou hoje, por um trabalho péssimo da preparação física do Botafogo, não no caso do Arthur, porque o Arthur estava no Zenit, chegou agora, mas, cara, você jogou domingo uma final de Supercopa, lá em Belém do Pará, num campo alagadíssimo, um campo muito ruim, muito pesado, alagado, choveu muito, a gente viu o que aconteceu, perdeu o jogo lá, o Botafogo abriu mão da Supercopa. Primeiro erro para mim desse início de temporada. E aí, no domingo, o Leiria não escalou o Bastos, escalou o Arthur. Não entra na minha cabeça que 4 dias depois da final da Supercopa, que o Bastos não jogou por não ter condições, não entra na minha cabeça que magicamente ele está disponível para fazer o jogo da vida contra o Nova Iguaçu, quinta-feira, 9h45 da noite em Moça Bonita, Leiria. Não tem como. E é indefensável essa parte. O Bastos jogou 3 minutos e se machucou. A gente ainda não sabe a gravidade da lesão, o que foi, o que aconteceu. Mas não pode. É de uma burrice extrema você escalar o Bastos num jogo desse. Para mim foi uma burrice extrema você ter escalado da maioria dos jogadores ali. Porque o time se apresentou dia 14 de janeiro. O time estreou contra o Fluminense na quarta-feira passada. Desde a quarta-feira passada até hoje foram 8 dias. Em 8 dias, a maioria desses jogadores jogou 3 jogos seguidos. Igor Jesus, Gregory, Marlon, Savarino, John, Barbosa. Hoje o Alex Telles não jogou porque já tava com dor. O Alan não jogou por desgaste por dor muscular. Então, qual era a necessidade de você escalar os caras num jogo que não vale absolutamente nada contra o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca? Era melhor o time ter se preparado para ter encarado a Supercopa de forma melhor da que foi, do que se preocupar com o jogo do Nova Iguaçu e escalar eles nesse campo horrível de Moça Bonita. Porque o campo estava horrível. E a preparação física muito abaixo da média, porque o Botafogo não tem uma comissão técnica. Não tem um técnico, não tem um preparador físico. É todo mundo do time sub-23. E, sinceramente, depois disso,
é agradecer ao Carlos Leiria pelo que fez, que não foi nada, e é mandar embora. Porque não tem nível para ficar no Botafogo. O Botafogo precisa de um auxiliar permanente, como tinha com o Fábio Matias. Que não era um cara fora da média, não é um cara excelente, mas é um cara que quando você precisa contar, ele vai te entregar o mínimo, que é uma organização. Contra o Fluminense na estreia, o Botafogo jogou muito com a base da memória do que foi ano passado. Ele não atrapalhou, porque ele escalou o Rafael Lobato para formar o mesmo esquema que jogava em 2024, que foi o Rafael Lobato aberto por um lado, como era o Luiz Henrique, o Matheus Martins do outro, o Savarino e o Igor por dentro. Ele não quis atrapalhar isso. Foi um acerto do Leiria. Mas para o jogo de domingo, já não foi suficiente. Porque ele precisa ter um cara que organize o time do lado de fora. Precisa ter alguém que seja o escudo do time do lado de fora. Que organize, que veja o jogo e monte o time. Contra o Flamengo o time sofreu, o time abriu mão de ganhar a Supercopa do Brasil. E é um dos maiores erros de planejamento que eu já vi do Botafogo. Porque não adianta você querer comparar a temporada de 2025 com as outras. Ela vai ser diferente. Você teve, no segundo mês do ano, você tem 2 finais de 2 títulos que você não tem. A Supercopa, que continua não tendo, porque perdeu para o maior rival. E daqui a menos de 13, 12 dias, tem a final com o primeiro jogo da Recopa contra o Racing, lá no Cilindro. E você vai jogar lá. Você não sabe se vai ter o Arthur, você não sabe se vai ter o Bastos, não sabe se vai ter treinador, porque você ir jogar no Cilindro com o Carlos Leiria é você ir sem treinador. E você vai jogar no Cilindro como? Com o Rafael Lobato, com o Kaique, que são garotos, são jovens, podem se tornar grandes jogadores. Mas são com eles que você vai lá decidir a Recopa? Não adianta você falar que a temporada vai começar em abril. Em abril começa o Brasileiro. A nossa temporada começou antes, ano passado, por causa da pré-Libertadores ainda. Em 2023 a gente podia falar que ela começava em abril, porque o Campeonato Carioca realmente não vale de nada. Mas esse ano você tinha uma Supercopa e você tem uma Recopa. São títulos que você não tem na estante, na prateleira. Títulos que a gente quer ganhar, a torcida. Quem não queria ganhar do Flamengo no domingo? Já não ganhamos. Quem não quer ganhar do Racing, levantar a Recopa, dentro de casa? Todo mundo quer. Então, sinceramente, eu não vejo mais muito tempo para você construir um mínimo trabalho até a final contra o Racing. É muito difícil você fazer isso. Mas tem que começar a pensar principalmente pela parte da preparação física. Porque daqui a pouco vai chegar em abril, os times já chegam voando e a gente vai estar em déficit. Como aconteceu com o Fluminense ano passado, que por causa do Mundial se apresentaram depois, e quando chegou o Campeonato Brasileiro foi sendo engolido e quase caiu. Eu não estou falando que vai acontecer a mesma coisa com o Botafogo, porque eu acho que o nível de time vai melhorar. Mas tem que corresponder fisicamente também. E não ficar dependendo só de trabalhos individuais, como foi hoje o Savarino dando uma assistência brilhante para o Kaique fazer o gol. Esse vídeo está sendo gravado logo depois do jogo, então a gente ainda não tem nenhuma notícia sobre o que o Bastos sentiu. O Arthur pareceu muito posterior da coxa, saiu com a mão ali atrás, botando gelo já no banco. Perdemos o Serafim também, para você ver como o jogo de hoje foi terrível em questão de lesão. Não tinha necessidade de você arriscar a maioria dos jogadores titulares a isso. E graças a Deus que mais nenhum se machucou, porque a chance era gigantesca de um trabalho fraquíssimo do Carlos Leiria, que merece muito ser cobrado, sim. Não é porque é só início de ano, não é só porque é um tapa-buraco, é um interino, que não deve ser cobrado. Não tem nível para continuar no Botafogo. É isso, meu povo. Te pedir para se inscrever de novo no nosso canal, ajudar a gente a bater essa meta aí de 100 inscritos que a gente está correndo atrás. Se seguir a gente lá no Instagram também, no TikTok, lá sai vídeo todo dia. No nosso Instagram também sai post, sai vídeo todo dia, toda hora. E é isso. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Abraço.